falar sobre o último módulo da última unidade deste módulo, que são as regras elementares do comportamento no atendimento telefónico. O atendimento será excelente sempre que o atendedor conseguir ultrapassar as expectativas do cliente. Não gosto de estar sempre aqui a dizer interlocutor, não sei porque que repetem tanto esta palavra que até é difícil de dizer. Portanto, aqui é sempre o cliente ou a pessoa que liga para vocês. Em termos técnicos, para eficiência e conhecimento, ou humanos, empatia e simpatia. Se o nosso comportamento for eficaz e atencioso, a imagem necessariamente será positiva. Daí os cuidados que devemos ter, independente da situação em que nos encontremos. Quem está em contacto com o público deve prestar uma atenção especial aos seguintes registros de comportamento. Forma de se sentar, movimento de posição das pernas, isto então para as senhoras é um pouco importante. Movimento dos braços, não colocar os braços em cima da mesa ou deitar assim em cima da mesa. A postura geral, o ângulo da cabeça, a forma de andar e vestir, a expressão facial, respiração e contacto. A verdade é que isto também já são muitos exageros, que a forma de andar e de vestir. Bom, teremos que ter cuidado na forma como nos apresentamos, mas depois também cada um tem a sua forma de andar e a sua forma de vestir. Não, é um pouco chato, entre aspas, as empresas utilizarem esta forma de, por assim dizer, de influenciar os trabalhadores a serem outra coisa. Tipo de discurso tem que um tom de voz, como já falámos, a velocidade, a não falar demasiado rápido, o vocabulário emprego, dependendo do apoio ao cliente em que a gente esteja, o vocabulário vai ser diferente. Por exemplo, eu na banca tinha que usar um vocabulário muito cuidado, mas, por exemplo, num atendimento ao telefone, por exemplo, da Mel, eles até nos tratam por tu, por isso isto aqui vai sempre depender de quem é que são os nossos clientes e a empresa onde estamos a trabalhar. Termos técnicos, cuidado com os estrangeirismos e com o calão. Eu penso que sabem o que é os estrangeirismos, é utilizar, por exemplo, no meio de uma frase, no way, uma palavra inglesa que utilizamos muitas vezes no nosso vocabulário e deriva do inglês, não é nosso. Um estrangeirismo é uma palavra que inicialmente não é nossa e então não convém estarmos a falar assim, nem calão. Não se diz asneiras, não se trata as pessoas mal, não se chamam nomes, enfim. Sentimentos e estados de espíritos respeitando as atitudes, as convicções, as crenças, o entusiasmo, a tolerância, o envolvimento, a aptidões de qualidades e experiências das outras pessoas. Convém que haja todas estas vicissitudes em vocês, porque não vamos estar a julgar ninguém, mas também não podemos deixar que a pessoa do outro lado nos julgue. Portanto, aqui também tem que haver uma tolerância de parte a parte, que muitas das vezes não é dado a nós profissionais, bem como as aptidões e qualidades e experiências. Eu acho que isto tem que ser de parte a parte, embora aqui ele esteja só virado para aquilo que nós temos que ter com o cliente. Mas é muito bom que o cliente tenha noção que nós também não estamos ali para que ele descarregue todas as frustrações do dia dele em nós. Regras elementares. Se somos nós que pedimos a chamada, devemos estar conscientes de que podemos incomodar. O telefone representa sempre um obstáculo. Quem é chamado pode ter de abandonar uma ocupação urgente para atender por um motivo pouco importante. Ou seja, imaginem que estamos a ligar da Mel só para vos dar a conhecer um serviço novo e vocês estão no meio de uma reunião, saem porque pensam que é alguma coisa importante e depois não, é só uma chamada da Mel. Apresentemos-nos indicando o nome e, se for caso disso, o serviço. Isto aqui já temos repetido muito. É como eu vos disse, este módulo, estou sempre a repetir aquilo que estou a dizer. No caso da chamada ser cortada por falha técnica, é a voz que vos compete ligar. Estão a ver aqui, diz que é cortada por falha técnica.
É a nós que compete ligar. Atrás, nos slides anteriores, vimos que se a chamada fosse abaixo, que dizia que era o cliente que tinha que ligar novamente. Mas eu penso que, normalmente, pela experiência que tenho, devemos sempre ser nós a tentar contactar novamente, seja qual for a falha técnica ou não técnica que possa ter havido. Se somos nós que recebemos a chamada, portanto, não façamos esperar. Aqui vou repetir tudo aquilo que já disse para trás. Atendemos imediatamente, se possível, e falemos logo que atendermos. Apresentamos-nos, indicando o nome do serviço se necessário. Ponhamos-nos à disposição do cliente, fazendo entender pelo tom adotado que estamos disponíveis. Não façamos esperar. Se for preciso fazer uma pesquisa para resolver um problema, proponhamos. Posso fazê-lo esperar ou prefere que volte a ligar, neste caso. No caso de optar pela última narrativa, não esquecer de pedir o número de telefone e não esquecer de ligar. Como eu já vos disse, eles lembram sempre que nós dissemos que íamos voltar a ligar. Recapitulemos, mesmo que não o peçam, evitar comentários inúteis. Isto acho que já vai de todos nós. Quer peçamos, quer recebamos uma chamada. Sejamos amáveis. Devemos sorrir com a voz e estar presente a tomar uma atenção, tornarem atenção com o tom de voz que temos na chamada. Se estamos aborrecidos com alguma situação, temos que controlar o nosso tom de voz a fim de não traduzir a nossa má disposição. Se o cliente tem uma voz desagradável, pensemos que talvez esteja a viver uma situação aborrecida. Peço desculpa. E não utilizemos o mesmo tom. Era aquilo que eu vos estava a dizer, de às vezes o cliente entrar em linha a descarregar em nós todas as frustrações do seu dia. É claro que não vamos chegar ao nível de tom do cliente, vamos estar sempre no nosso, mas às vezes é difícil. Temos que tentar evitar. Facilitemos a recepção da mensagem, evitando ao máximo ruídos exteriores, saibamos escutar. Isto é muito importante também, a escuta ativa, chama-se assim. Não nos deixando distrair pelo ambiente, não interrompendo, a não ser para pedir um esclarecimento que é preciso imediatamente. Não nos antecipando na resposta, mesmo que saibamos o que o interlocutor vai dizer. Utilizemos apoios durante a comunicação como um sim, compreendo. Isto é para não estarmos muito tempo em silêncio. Vamos usando estas bengalas, por assim dizer, para fazer sentir a nossa presença e o nosso interlocutor saber que estamos a ouvir. Sim, para ele não parecer que ele está a falar para o fundo de um poço ou que está a falar para algum sítio que não estão a ouvir. Estejamos atentos às eventuais reticências do nosso cliente, que podem dar indicações do que se está a acontecer. E à espera de uma chamada urgente, ou se está incomodado com a presença de alguém que o impede de responder. Ou seja, se ele está apressado para outra chamada urgente, que nos está já a despachar, ou se efetivamente está incomodado e não quer falar connosco na frente de uma pessoa qualquer. Temos que ter atenção a isto, porque muitas das vezes ligam-nos e nós queremos ter privacidade para falar. E... canso-me. E neste caso temos que perceber que a pessoa pode não estar a querer falar naquela altura e podemos fazer, por exemplo, uma despedida e dizer: tudo bem, senhor XPTO, eu volto a ligar amanhã por volta de 1 hora, ou então perguntam mesmo ao cliente qual é que é a hora mais adequada. O que deve fazer? Sorria, coloque-se no lado do outro, faça o cliente sentir-se importante, seja cortês, esteja preparado, mantenha um registro escrito, tome notas. Como eu já vos expliquei naquele call center em que eu tive, isto tinha que ser feito no computador, não havia cá tome notas em papel. Personalize o atendimento, identifique-se, trate o cliente pelo nome, demonstre disponibilidade para assumir responsabilidades, articule bem as palavras. Fale devagar, fale com entusiasmo, demonstre interesse, ouça, dê toda a sua atenção ao cliente. Demonstre entendimento do problema e repita. Não deixar o cliente pendurado, ofereça opções antes de terminar o contacto. Agradeça e seja o último a desligar. São muitas coisas que nos pedem aqui.
E como eu vos disse, há pessoas que não dão valor ao trabalho de um call center. Mas eu acho que foi o desafio profissional que me fez melhor até hoje. Porque teve que mexer com o meu raciocínio rápido. Eu estava a trabalhar na banca, era um cliente complicado, porque estamos a mexer em dinheiros. E temos que pensar rápido, temos que agir rápido e ter cuidado. Pronto, eu acho que são muitas coisas para aquilo que valorizam o trabalho de um operador de call center. Mas pronto, isso já não nos cabe a nós resolver. O que não deve fazer? Deixar o cliente à espera. Para um recepcionista ser eficiente, precisa de manter o cliente permanentemente informado. Fazer ruídos ao mesmo tempo que fala. O recepcionista deve manter o auscultador afastado da boca para o ex evitar comer, beber ou fumar enquanto fala. Distrair-se com outras pessoas, falar com colegas enquanto se atende um telefonema, por exemplo, não só é má educação, mas pode confundir o cliente. Fazer promessas que não se pode manter. Não se deve dizer que é possível prestar um serviço num determinado dia só para acalmar os ânimos. Na realidade, já souberam de antemão que isso não é possível. Isto aqui é muito bonito, mas é na teoria, porque na prática querem sempre que a gente tente manter o cliente o mais satisfeito possível. Então, se for preciso, vamos omitir aqui as questões que ainda não estão resolvidas e que ainda não temos resposta para dar. Desviar-se do tema da conversa. Assim, eu às vezes fui chamada a atenção por me desviar do tema da conversa, mas eu acho que cria empatia com o cliente. Mas o que é que querem nos call centers? Que a gente seja rápidos e eficientes. Portanto, o sermos empáticos e o tentarmos fazer conversa para que o cliente fique muito satisfeito, mas o patrão não fica nada satisfeito. Portanto, olha, é fazerem aquilo que vos vai na consciência, porque era aquilo que eu fazia. E posso-vos dizer que praticamente nunca ganhava comissões, porque as minhas chamadas eram muito compridas, ouvia muitos clientes, mas a minha cabeça estava descansada e dormia na almofada descansada. Os clientes estão mais interessados nos problemas deles do que nos da recepcionista. Isto, neste caso, não é estarmos a falar dos nossos problemas, é estarmos a ouvir e a tentar falar sobre os problemas do cliente, criar aqui uma empatia com o cliente. Não devemos falar das nossas experiências pessoais nem fugir ao tema principal da conversa. Regras de protocolo. Os telefonemas profissionais são feitos em horário de expediente. Durante o horário de trabalho não devem ser feitas chamadas pessoais demoradas nem discutir ao telefone com familiares e amigos. Deve ser dada prioridade de resposta aos telefonemas entretanto recebidos e aos quais não se pode responder. Quando um superior telefona a uma pessoa que lhe é inferior, através das secretárias de ambos, este deve estar ao telefone antes da secretária do superior passar a chamada ao seu chefe. Pronto, enfim. Quando se telefona a um supervisor, deve-se fazê-lo pessoalmente e não através da secretária. E isto é completamente impossível. Completamente impossível, porque nós não nos podemos levantar do sítio em que estamos, deixar a pessoa em espera e irmos até ao neste caso ao manager ou ao team leader que esteja disponível para nos ajudar. Quem fez a chamada espera em linha. Claro que esta regra só se aplica entre pessoas do mesmo nível hierárquico, mas que se pediu em chamada, entretanto atendeu outro telefone direto e saiu do gabinete a pessoa para quem a secretária ligou e que está à espera. Em linha, podes ligar ao fim de 30 segundos e aguardar nova ligação. Quem liga está em princípio disponível e interessado em estabelecer a comunicação. A pessoa que atende a chamada pode ter tido de interromper alguma tarefa que estava a fazer e por isso não se deve obrigar a essa pessoa a esperar muito tempo e a ter de se irritar pelo facto de ninguém atender a linha e deixá-lo a ouvir música. Isto aqui já é mais daquilo que eu vos disse para trás. Não presuma que sabe adequar a forma de tratamento a cada interlocutor, a cada cliente.
As chamadas devem ser filtradas com muita diplomacia, pois a triagem, muitas das vezes a triagem nem é feita por nós, as chamadas caem-nos dependendo da zona da empresa que estamos a trabalhar. Usar desculpas com parcimónia, bom senso e consciência que o cliente poderá ter uma forma de as confirmar. Justificarmos sempre aquilo que não podemos fazer. Quando se atende uma chamada de caráter confidencial ou pessoal, deve-se afastar-se ou fazer menção disso, pois é necessário respeitar o próximo e manter a discrição. Os atendedores não deverão repetir em voz alta nomes de pessoas, organizações, assuntos, números de telefone, endereços ou outros elementos em frente do público. Por exemplo, presente numa sala de espera, pois podem estar a cometer uma indiscrição. Sim, e agora com a lei da proteção de dados, é preciso ter mesmo muito cuidado com isto. Não fazer comentários nem manter conversas paralelas. Não vou estar aqui a ler tudo porque já falámos nisto. E não se deve ficar em silêncio ao telefone. Quando cai a chamada a meio, deve ser para a pessoa que tomou a iniciativa de voltar a ligar. A outra pessoa pode até nem saber para onde está a telefonar. Convém-nos a nós saber se é a mesma pessoa. Se for a mesma pessoa, abordarmos o assunto que íamos abordar quando a chamada caiu. Quem estabeleceu a ligação telefónica é que a deve terminar. Então somos nós que devemos terminar as chamadas que fazemos.